Olá, meus queridos, vamos para a nossa segunda aula, como a tia já falou, Geografia. Abra seus livros na página 42, ok? Vamos abrir o nosso livrinho na página 42. E o nosso assunto hoje é a vegetação. Ou seja, vegetação, nós estamos falando de quê? Um conjunto de plantas de um local. Isso é vegetação. Nós temos vários tipos de vegetação, ou seja, o nosso clima é rico. Então a gente tem rico o quê? A diversidade, porque temos várias vegetações, certo, meus queridos? Vamos então saber um pouquinho da vegetação nativa. O que quer dizer nativa? Vegetação nativa quer dizer o quê? A vegetação que nasce sem que o homem plante. Isso é vegetação nativa. Aí você me pergunta, tia, para que serve a vegetação? Vegetação são as plantas. Então vamos prestando atenção. Olha, as plantas servem para quê? Para purificar o ar, para que nós possamos respirar um ar puro. A vegetação serve para quê? Serve de sombra. Por exemplo, se você chegar embaixo de uma árvore, o sol estiver bastante quente, você vai o quê? Ficando um pouquinho tempo embaixo da árvore, você vai se refrescar, ou seja, o calor, o ar quente que você está ao ar livre, você ficando um pouco embaixo da árvore, vai se tornar mais fresquinho, ou seja, mais suave. Então, as plantas tanto servem para respiração, para cuidar da nossa respiração, como serve de sombra, como serve de alimentação, porque a gente não come algumas plantas. Claro que a gente não come essas plantas grandes, mas a gente come o quê? O alface, o coentro, a cebolinha, o chuchu. Então isso é o quê? Tudo originário das plantas. E planta não é vegetação, meus lindos? Então vamos saber aprofundadamente mais as plantas. Isso aí a tia já explicou o quê? Serve de alimentação, serve de sombra, serve o quê? Para nós armarmos uma rede debaixo de uma planta grande e se balançar, né? Serve também disso. Então vamos lá. Como a tia falou sobre as plantas nativas, ela é a planta que nasce sem a ajuda do homem. Ela pode ter ajuda de quem? Dos pássaros, porque os pássaros pegando a semente de um local, soltando em um ambiente que esteja uma terra fofinha, a semente ele cai ali, em seguida vem a chuva e dá origem a uma nova planta, certo? Então essa é as plantas nativas. E floresta? O que significa floresta, tia? Florestas são o quê? As diversas plantas. Elas podem ser o quê? Vários tipos de planta. Podem mudar de tamanho, pode ter várias no mesmo local? Pode. Pequena, grande, certo? Então são diversos tipos de plantas. E tamanhos são variados. Variados quer dizer, pode ser grande, pequena, grossa, fina, certo, meus lindos? Aí vamos saber agora o que significa cerrado. O que é cerrado? Cerrado nada mais é, meu querido, uma vegetação, ou seja, plantas, né? Plantas rasteiras, que nós temos o quê? O capim, por exemplo. O capim é um tipo de planta do cerrado, porque ele é rasteiro, ele ocupa aquele chão. E pode também ter uma planta afastada uma da outra. Além do rasteiro, que é o capim, é o típico vegetação do cerrado, é o tipo de planta do cerrado, é o capim. E também que ele pode ter outros tipos de planta, rasteira, pode ser afastada, pode ser longe. Esse é o cerrado. Nós temos o quê? Vegetação litorânea. O que é vegetação litorânea? Pode existir rasteira também? Pode, mas a litorânea já está falando, é a plantação que existe no litoral. E no litoral nós temos muito a presença de coqueiros, os coqueiros no litoral. Observem quando vocês forem às praias, se não tem plantação de coqueiro por lá. Então, lembrando, pode ter rasteira?
Pode, mas a presença do coqueiro é indispensável no litoral, ok? Aí chamamos de vegetação litorânea, certo, meus queridos? Agora nós temos os campos. Campos são o quê? O local bem reto, coberto por uma grama verde, bem rasteira unida. E também nós temos o quê? Os árvores, podemos ter? Podemos. Nos campos também temos os arbustos. O que é arbustos? Aquele, por exemplo, um bicho que no campo, se morrer um animal, ele fica lá exposto, então os arbustos, que são os bichos, vêm para comer aqueles bicho que faleceu e ficou ao ar livre. Então, normalmente o campo é o quê? Um terreno mais plano, com uma plantação verde. Pode ter alguma árvore uma distante da outra? Pode, mas também pode ter o quê? A presença dos arbustos para comer algum inseto, algum animal que tenha falecido ali no campo, certo? Agora vamos para mangue. O que é mangue? Mangue é o quê? Mangue é o local onde tem o encontro de um rio com a água do mar, e ali é onde tem os caranguejos. Os caranguejos, eles são criados no mangue, porque tem muita água e a terra não é muito firme, ela fica tipo uma lama, fica mole. Então, mangue é onde tem os caranguejos, que algumas pessoas já comeram e gostam, ok? Depois do caranguejo, agora nós temos a caatinga. O que é caatinga? Caatinga é o tipo de planta que é um local bastante seco. Caatinga é seco, é uma plantação onde o clima é seco. Então temos o quê? Muitas plantações com espinho, ou seja, o espinheiro, plantas com espinho é nativas da caatinga. Por exemplo, os cardeiros que tem espinho, os cactos que tem espinho, isso são plantas nativas da caatinga. Então caatinga é o local onde tem plantas espinhosas e o clima é bastante seco, certo? Depois do caatinga nós temos o Pantanal. O que é o Pantanal, meus queridos? Pantanal é o único local onde tem várias espécies de vegetais. Ele pode ter plantas da caatinga, ele pode ter plantas do cerrado, ele pode ter plantas aquáticas, ou seja, no Pantanal é o local onde existe vários tipos de plantas, ou seja, como nós falamos de planta nativa, planta do cerrado, planta do mangue, planta da caatinga, de todos os tipos de planta, no Pantanal é o local onde existe todos os tipos de plantas, ok, meus queridos? Agora vamos para as atividades. A atividade é na página 44, 45 e 46. Página 44 está muito simples. O número 1. Para você pintar nessa tabela as letras que são B, C e R. Vocês vão pintar da cor que vocês quiserem. Escolha uma cor e pinte apenas essas letras. Abaixo tem uma resposta. Veja só, após você pintar, um elemento da natureza é indispensável para os seres vivos. Do que nós estamos falando? A gente estamos falando dos vegetais ou estamos falando dos animais? Entenderam? Então você vai dizer aqui abaixo qual tipo é responsável, é o que é importante para a nossa alimentação. Número 2, você vai marcar V se for verdadeira e F se for falsa, meus queridos. Lendo a frase, prestando atenção nas explicações e dúvidas, sempre vai ter que ler antes de começar as atividades. Número 3, você vai ler a dica e responder o que significa. Letra A. Apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Se você observar direitinho, quais são que tem bastante uma perto da outra? Oi? Essa resposta está onde? Na página 42, nós temos 3 imagens
que você vai saber o que é isso, que tem bastante árvore e uma perto, bem próxima, quer dizer, uma perto da outra. É o quê? Floresta, meu querido. A letra A é na floresta. Número 4, indique o tipo de vegetação correspondente à imagem. Você vai olhar cada imagem e vai escrever o nome delas. Passando para a página 45, nós temos o que? Desembaralhar as letras e escrever o nome de cada planta, certo? De onde são essas plantas? Então você vai desembaralhar. Lembre-se, estamos estudando a vegetação, certo? Vamos para a página 46. Pesquise, número 6, pesquise reportagens em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira. Você vai pesquisar na internet, né, meus queridos? E vai em seguida escrever o que você entendeu sobre a vegetação brasileira, certo? Abaixo você vai procurar no sétimo, tem no caça-palavra, 3 utilidades da vegetação. Para que serve a vegetação? Serve para... Temos plantas que servem de sombra, temos plantas que servem de remédio, temos plantas que servem para fazer móveis, para fazer... Então você vai procurar 3 utilidades dos seres humanos aqui nesse caça-palavra de vegetais. Para que servem, certo? Vamos para o número 8. Pesquise e cite 2 exemplos de utilidades da vegetação. A vegetação nada mais é que as plantas. Na indústria, para que servem as plantas? Na alimentação, para que servem as plantas? Qual tipo de planta que você... O que você faz? Agora, no número 9 tem o seguinte: marque com um X fatores naturais que contribuem para o desenvolvimento das plantas sem a ajuda do ser humano. Ou seja, no número 8, como pode surgir novas plantas sem que o homem, sem que os seres humanos façam? Você vai marcar o X apenas no que é feito, no que dá origem a novas plantas sem a utilidade do homem. Número 10. Ao longo dos anos, a vegetação nativa de diversos locais foi bastante devastada, quer dizer, bastante destruída, em função da ação do homem. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído, ou seja, o homem destruindo a mata. Ali é o habitat, quer dizer, ali é o local de morada dos animais. O que aconteceu com isso? Pelos homens ter destruído a mata. O que aconteceu com os animais? Você vai dizer o que foi que aconteceu. Ok, meus lindos? Se eles precisaram fugir, se morreram, ou se eles continuaram lá, pensem e respondam, ok? Agora, nós terminamos a nossa segunda aula. Olhem.